Agora de um assunto que afeta muitas famílias, né? O que fazer depois da aposentadoria? Ficar em casa sem compromisso ou ter uma agenda cheia aí com encontros com amigos, academias e outras atividades? Para explicar um pouco essa mudança na fase da vida, a gente recebe aqui a Márcia Sena, que é especialista em terceira idade e longevidade. Muito bem-vinda, Márcia. Um bom dia para você. Muito obrigada, Cláudia. Bom dia para todos. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Márcia, primeiro a gente já trouxe aí no lead, ali na cabeça da matéria, da entrevista, idoso é importante ter atividade, né? Se ele ficar sem ter muita atividade nessa fase da vida, o que pode acontecer? É importante que ele tenha rotina para não ficar deprimido? Exatamente. Vários estudos já comprovam, né, que a ociosidade, principalmente depois de você ter uma vida agitada, você trabalhava, criou seus filhos e ficar parado de repente depois da aposentadoria, essa é a pior opção. Então, a chance de ter depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico e até ter um gatilho de aceleração de possíveis demências, tudo isso está atrelado a essa falta de atividade, né? Essa vida parada, sem rotina, sem metas. Ter metas, então, é fundamental para ter mais qualidade de vida, né? Como é que deve ser essa rotina de um idoso? Essa rotina, ela deve ser organizada ou por ele ou pela família que possa ajudar, mas o ideal é que eles até planejem com um caderno ou com aqueles planejadores, algo que mostre a semana inteira, um calendário, com atividades prazerosas, lazer, exercício físico, algo que estimule também o cognitivo. Lógico que a gente não quer que eles tenham uma agenda das 7 da manhã às 10 da noite, de 1 em 1 hora, uma atividade. Mas é importante distribuir ao longo da semana essas atividades para manter a cabeça, o corpo, a mente, o espírito, tudo isso estimulado. Márcia, muitos idosos apresentam falta de memória, né? O famoso Alzheimer, né? Tão frequente nessa faixa etária. Como que os familiares e os cuidadores devem lidar com essa falta de memória dos idosos? Independente deles terem algum tipo de demência, dentre elas o Alzheimer ou não, a partir dos 50 anos, qualquer um de nós, a partir dos 40, 50 anos, deve se preocupar com isso. E deve ter atividades que estimulem a memória e o nosso cognitivo. Então, por exemplo, os simples jogos de memória são importantes nessa fase, né? E tem uma série de exercícios mais profissionais, que pode ser administrado por um profissional, um terapeuta ocupacional, um gerontólogo, que são aplicáveis a esses casos de perda de memória. É possível fazer uma reabilitação com profissionais ou, no caso, se essa perda de memória ainda for algo leve, né, que não comprometa tanto a vida do idoso, que ele seja estimulado em casa. A família pode jogar diversos tipos de jogos e principalmente esses que estimulem a memória. Os homens, geralmente, acima de 65 anos, né, existe um estudo que 75% dos homens têm câncer de próstata, né? Como fazer essa prevenção? É algo que é ainda tabu no Brasil. Eu acho que se discute cada vez mais, né, a importância da prevenção, a importância de ir a um urologista, ao seu médico de confiança, fazer uma vez por ano os testes preventivos e os exames laboratoriais adequados. É fundamental. A gente tem que discutir mais isso, tem que se perder o medo e o preconceito, né? Isso é fundamental, porque na maioria das vezes, quando são identificados no início do processo cancerígeno, esse câncer pode ser tratado e a maioria das vezes pode ser curado. Márcia, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Márcia, bom dia. O poeta inglês William Cowper dizia o seguinte, que a falta de ocupação não é repouso. Uma mente absolutamente vazia vive angustiada. E quando a gente pensa na realidade atual, era digital, a gente vê talvez idosos mais disponíveis e passam tempo ali no celular, no WhatsApp, recebendo mensagens. A gente vê também crianças, né, nesse processo.
De fato, os aposentados ou quem tem aí então essa mente um pouco vazia, disponível, fica mais vulnerável a receber fake news, a acreditar nisso, a se indignar com coisas que muitas vezes não são realidade? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente porque, assim como eu, por exemplo, nós somos, as pessoas dessa geração, eles são migrantes digitais. Então, é tudo muito novo, né? A gente que trabalhou já por muitos anos com tecnologia, né, já teve mais acesso, a gente já aprendeu a identificar. Nossa, isso aqui é esquisito, né? Tem aquelas correntes, tem aqueles e-mails que causam medo. Minha mãe vivia me ligando, falando, olha, estão falando que muitas pessoas são sequestradas nas baladas e acordam numa banheira e tiraram um rim, né? Isso, a gente ouviu muito essa história. Então, eles são mais suscetíveis porque eles tiveram uma exposição menor à tecnologia até hoje, né? Hoje que o Brasil, e principalmente depois da pandemia, hoje que os idosos brasileiros estão muito mais digitalizados, né? Então, sim, a família tem um papel importante também de orientar, né? Olha, esse tipo de fonte não é legal, vai por aqui, segue tal pessoa ou tal fonte, né? Fontes confiáveis, mas eles são mais suscetíveis. E a gente pode afirmar, Márcia, que os idosos que têm mais amigos vivem melhor, com mais qualidade? A gente pode afirmar, e tem estudos da Organização Mundial de Saúde, de várias sociedades de geriatria e gerontologia que realmente comprovam isso. Que realmente você ter a vida social é um dos pilares da longevidade e do envelhecimento ativo, né? De você manter uma rede de apoio, uma rede de amigos, isso faz parte. A gente viu quantos idosos foram prejudicados com a pandemia, né? A falta de socialização, o isolamento, tudo isso teve causas que eles estão vivendo até hoje, estão enfrentando hoje os efeitos da pandemia com relação à socialização. Diogo, tem mais pergunta? Sim, na questão de exercícios físicos, né, isso é considerado algo positivo também, é evidente dentro das possibilidades, né, de cada um, mas é algo positivo também para a mente? É positivo e também é um dos pilares para o envelhecimento ativo, né? Muita gente acha que chegar à terceira idade, ter 70, 80, 90 anos, você automaticamente vai ter dor, você vai ter mobilidade reduzida, e isso não é verdade. Você tem que preparar o seu corpo para chegar lá aos 90 super bem. E a atividade física é completamente importante para esse envelhecimento ativo. Márcia, uma última pergunta. Como que deve ser a relação entre os familiares, né? Filhos, netos, para ajudar esse idoso a ter uma vida com mais qualidade? O que a gente vê é que o apoio da família é fundamental, no sentido de estimulá-los também, tem esse olhar do estímulo, o olhar do organizar, ajudá-lo a organizar a rotina e atuar mais no sentido de ser um alicerce e não cercear esse idoso, não querer que ele não possa fazer as coisas, mas sim ajudá-lo a fazer o que ele ainda é capaz de fazer. É fundamental. E a relação familiar saudável, de amor, de carinho, de afeto, também é fundamental para ele envelhecer bem. Muito bem, obrigada aí, Márcia Sena, especialista em terceira idade e longevidade. Obrigada por trazer mais às claras, né? Assunto tão que todo mundo tem na família um idoso, e é importante saber um pouquinho mais sobre isso, como lidar com essa situação, né? Que chega para todo mundo uma hora. Obrigada pela sua entrevista, um bom dia para você, uma ótima semana. Eu que agradeço, Cláudia e Diogo, foi um prazer. Diogo continua mais um pouco com a gente.